O André Rizek, você sabe, apresentou o Bem Amigos ontem à noite. Hoje ele está descansando, né, de chinelinho, assistindo ao programa, morrendo de medo de perder o lugar para o apresentador que vos fala. Então hoje eu estou aqui bagunçando o coreto mais uma vez com o Sérgio Xavier Filho, Chico Sá, essa dupla mais do que dinâmica. E eu perguntaria a você, Chico Sá, para começar o programa. Vamos embora, Cereto. Você é daqueles que lamentam ou daqueles que comemoram a eliminação da Itália para a Copa do Mundo? Bom dia, Chico. Eu fui um pouco bipolar durante esse jogo. Eu comecei lamentando até perto do final, depois eu soltei um chupa Paulo Rossi. Tava engasgado desde 82. Aproveitei o embalo, chupa Paulo Rossi, pronto. Tá certo. Esses foram meus sentimentos durante a partida. Que bom que temos o Chico Sá nesse programa, viu? Porque o Chico consegue às vezes falar o que a gente tem vontade de falar sem medo de ser feliz. É que você começa ali, pela história, pela Itália. Eu amo aquela retranca em alguns momentos da Copa. Aquela retranca faz falta numa Copa. Aquele jogo feio, horrível da Itália. Catenaccio. É bom ter aquilo numa Copa. Dá matérias, rende comentários e tal. Começou indo pro final do jogo, eu digo, quer saber de uma coisa? Vá! Vai, Paulo Rossi. Serginho Xavier, é o seguinte, a imprensa italiana está tratando a eliminação como o apocalipse, o fim do mundo. E eu fiquei num exercício de me colocar no lugar dos italianos. Se acontece isso com o futebol brasileiro. Houve um momento em que imaginávamos isso, né? Que a seleção brasileira estava no fundo do poço e que talvez o fundo do poço seria a eliminação para a Copa do Mundo. A seleção brasileira que já participou de todas as Copas do Mundo, não ficou de fora de nenhuma. Temos esse orgulho no futebol brasileiro. Mas os italianos estão fora, Serginho. Só pegando esse gancho que o Chico, né, acabou de... Porque eu vivi a mesma coisa, só que eu vivi essa história durante o jogo todo. Vai, Itália, faz o gol. Ah, não faz, eu quero ver, né, o circo pegar fogo. Eu fiquei nessa dúvida, né? E é claro que isso sempre tem a ver com uma geração como a minha, que ficou muito marcada por 82, né? 82 está marcado na paleta feito ferro em brasa, né? Envelhecemos 30 anos naquela derrota. É a maior tragédia pessoal no futebol que eu já vivi. Então, de uma certa forma, é uma vingancinha, uma vendetta, né? Mas não é. Sabe por que não é? Porque naquela época, assim, a gente perde aquele jogo no Sarriá, né? E fica aquela sensação de nunca mais seremos tão felizes, né? Porque aquela seleção encantava, deveria fazer ganhar. Então, acabou aquilo, né? E acabou a passo, né? Acabou mesmo, né? Nesse caso da Itália, né? Eles são eliminados, mas é Fênix, né? Esses caras, sim. Eles vão pegar essa semente, eles vão pegar a semente de uma tragédia, de uma equipe ruim para dedéu, né? De uma escolha péssima de treinador, né? Quer dizer, tudo que eles podiam fazer errado, eles fizeram, né? Então, a derrota, sob um certo aspecto, é muito mais benéfica do que a classificação no afogadilho para passar vexame na Rússia. E a nossa de 82 apontou... Não, essa não. A gente foi para baixo depois, né? Apontou para uma mudança de estilo de jogo, para tudo no futuro. Então, lamento, mas essa... E eles apontam para uma volta mesmo. Essa vingança não serviu, não. Na Copa do Mundo seguinte, a de 86, o Brasil já jogava com 2 volantes brucutus ali na frente da zaga, né? Porque prevaleceu a história de que se jogássemos mais precavidos com a Itália, se tivéssemos mais marcadores, mais duros, poderíamos ter ganho o jogo. Não, Chico, isso fez um mal terrível pra gente. Vamos fazer um exercício ali, coisa e tal, né? Se não tivesse Tite, por exemplo, né? Se tivesse o Dunga ainda na seleção brasileira. Quer dizer, aí a gente estava afundando, a gente queria se classificar ou a gente preferia ser eliminado? Vários de nós, né, votaríamos, não, é melhor que se abata uma tragédia total para a gente poder sair dessa, né? A sorte do Brasil que não precisou.
no meio da Copa do Mundo já teve a troca, no meio das eliminatórias teve a troca, e o Brasil tá aí, né? Tá reformulado, coisa e tal, pode não ganhar a Copa, né? Aliás, é bem difícil ganhar, né? Tem um monte de gente para ganhar. Porque também. É muito difícil ganhar uma Copa do Mundo. Né? Agora... Torneiozinho de 7 jogos, cara. Pô. A chance da seleção brasileira fazer um bom papel, uma chance grande. Né? Desse jeito, depois da quase tragédia. A Itália teve a tragédia completa. Vamos ver na próxima Copa. A Itália, que ficou de fora da Copa do Mundo de 1930, foi convidada para disputar a competição. Na época não havia eliminatórias e não aceitou disputá-la. Em 1958, aí sim havia eliminatórias e a Itália não se classificou para a competição. Então, depois de 60 anos, a Itália fica de novo fora de uma competição, de uma Copa do Mundo. O Emiliano Guanella, jornalista italiano, está em Milão, é nosso parceiro aqui do Redação Sport TV, participa conosco por Skype e vai falar qual é o sentimento, se é que ele consegue traduzir esse sentimento. Deve ser muito difícil traduzir com fidelidade esse sentimento de apocalipse do futebol italiano. Emiliano, bom dia. Bom dia Sereto, bom dia Sérgio Javier, bom dia Chico Sá. Olha, eu escutei, Chico Sá, o que você falou, de Paolo Rossi. Olha, eu tinha 9 anos quando Paolo Rossi, essa fantástica seleção pra gente da Itália, que não era tão bonita, que chegou aí com Argentina e Brasil. Eu chorei, lembro, quando vi esse grupinho com Argentina e Brasil, falei, 9 anos, falei, estamos fritos. E aí foi um milagre, a melhor seleção da história do futebol italiano. E hoje não, hoje é um dia de luto nacional. Aqui em Milão faz frio, mas tem sol. Tem um lindo sol para ser já entrando no inverno, mas o gelo que caiu sobre a Itália, olha, posso dizer que é muito, muito, muito pesado. É um gelo social, esportivo, político, é um clima de crise, de tragédia, onde muitos dizem, bom, a gente precisava tocar o fundo para justamente essa fênix surgir e mudar. Mas a gente não queria tocar tanto fundo, realmente. Já tínhamos tocado fundo nas últimas 2 Copas, com prestação péssima. Mas nem classificar, nem para festa, muito ruim. Emiliano, não sei se você, de bate-pronto, consegue elencar ali os motivos que levaram a Itália a chegar ao fundo do poço. Eu li muita coisa hoje, alguns analistas dizem que a Série A italiana está cheia de estrangeiros. Você pega o Napoli, por exemplo, tem 2 jogadores só que não são estrangeiros. E um deles é o Jorginho, que é brasileiro, naturalizado italiano, por sinal fez uma bela partida ontem. Aliás, por sinal, poderia estar vestindo a camisa da seleção brasileira, mas isso é outra história. A invasão de estrangeiros no futebol italiano pode ser um dos motivos. A seleção envelhecida, falta de renovação, pode ser outro motivo. O técnico que está tomando pancada, né, que não era o técnico dos mais badalados do futebol italiano, dos currículos mais interessantes do futebol italiano. Enfim, quais são os motivos que levaram o futebol italiano a chegar ao fundo do poço? Olha, Sereto, são todos os motivos que você elencou e mais ainda. Eu não acho que existe um motivo, ou seja, o campeonato francês, alemão, também está cheio, o campeonato inglês também está cheio de estrangeiros, mas eles se classificam, eles ganham. Ou seja, Itália ganhou em Alemanha em 2006, uma grande seleção. Alguns desses componentes ontem terminaram. Eu mostro rapidamente, sei que não dá para ver bem aqui no Skype, mas esse fine da Gazzetta dello Sport está Buffon. Buffon foi o primeiro em falar ontem, o presidente da Federação Italiana não falou, o treinador sumiu por 1 hora, falou depois de 1 hora, não falando que se demitia, inclusive, e Buffon falou, olha, para mim termina um ciclo. Então o ciclo da Itália, a última Itália que ganhou, já tinha terminado, porque, lembrando, a experiência nas últimas 2 Copas foram terrificantes para a Itália, eliminada no primeiro grupo já em Sudáfrica e no Brasil todo lembramos. Seguramente, nesse clima geral, onde não tem muitos jogadores, muitos craques na Itália, porque os clubes italianos investem muito pouco. Mediamente, um grande clube italiano destina 10 milhões de euros para o setor, para o viveiro, para o setor juvenil. É muito pouco dinheiro se consideramos o tamanho das finanças de um Milan, de um Juventus, de um Inter. Mas
come se tudo isso não faltara, uma falta de jogadores, de craque, de jovens novos, uma seleção velha, chegou Giampiero Ventura, um treinador completamente impreparado, que tinha um currículo muito modesto, ou seja, ele tinha feito uma campanha discreta com Sampdoria, com Torino, mas não tinha ganho nada, não tinha uma experiência internacional. E um banco como o Banco da Itália, você precisa de um treinador que tenha rodado muito nas competições internacionais, que tinha feito Champions, Europa League, sei lá. Esse Ventura, que parecia a solução, em realidade é uma solução econômica, porque custava muito menos dos treinadores mais badalados e mais fortes, mais experientes, como Ancelotti, como Capello e sei lá. Era apresentado como uma revolução, como uma grande surpresa. Eu lembro que o presidente da Federação Italiana, Tavecchio, falou: vamos fazer história, e eles fizeram. Giampiero Ventura errou o módulo, ele continuou a jogar com um esquema tático que ninguém entendia. E no último jogo botou Jorginho, que já faz meses era pedido para a imprensa, para profissionais, como um jogador que primeiro tinha que jogar na Itália, porque podia jogar para a seleção do Brasil. E segundo, um grande jogador, um jogador que tem um talento. E ontem ele botou Jorginho, que foi o melhor na Itália, que não jogou bem, foi muita garra, mas não jogou bem, porque senão a gente tinha ganho contra uma seleção suíça que não é muito forte. E ontem Giampiero Ventura, treinador, não botou Insigne, que é o parceiro de Jorginho no Napoli, que é um dos poucos jogadores italianos que tem talento no pé, porque essa falta no futebol italiano. E não sei se vocês viram uma cena mitológica que vai entrar na história do futebol italiano, quando o assistente de Ventura pede a Daniele De Rossi de entrar no campo, e Daniele De Rossi faz assim, e diz: porca, blá 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 blá, io non posso entrare, dobbiamo vincere, non dobbiamo pareggiare, a gente tem que ganhar, não temos que empatar, então eu não tinha que entrar. E Daniele De Rossi indica Insigne e falar ele que tem que entrar. Então chegamos no ponto de uma comédia italiana, do jogador falando: olha, aqui a gente tem que ganhar, e aqui tem um homem que pode fazer ganhar a gente, não bota um meio-campista para parar o jogo, porque estamos 0-0, estamos fora da Copa. Bom, um caos, um Titanic completo, Serretto. Essa cena do De Rossi mesmo é uma cena sensacional, né? Não fosse trágica, porque vai lá, De Rossi. Eu? Não, olha o cara aqui, ó. Nós temos que ganhar o jogo. Dobbiamo vincere, non dobbiamo pareggiare. Emiliano, bom, primeiro parabéns por essa excelente explicação, excelente painel, que você contou um pouco de comédia italiana e muito de tragédia, né? Os últimos dias de Pompeia, né? Foi o que a gente viu ontem. Eu queria te perguntar o seguinte, para você fazer um exercício de futurologia. O que vai acontecer durante a Copa? Os italianos vão fazer o que durante a Copa? Eles vão ligar a televisão, vão ver a Copa do Mundo, vão ao cinema, né? Ou vão escolher determinadas seleções para torcer? O que vocês vão fazer durante a Copa? Olha, é uma pergunta muito difícil, porque outro particular, a próxima Copa si vai jogar em julho. Em Itália a Copa se joga no verão, hemisfério norte. Então, tradicionalmente, as Copas do mundo é um momento de festa, é um momento onde a gente organiza não só a maxitela na praça, mas tem um amigo que tem uma casa com jardins, bom, vai lá fazer o churrasco, é um momento de encontro, de convívio. As pessoas trabalham, o PIL italiano, digamos, a eficiência do trabalhador italiano no junho, julho da Copa cai, porque às 4 da tarde as pessoas já começam, aqui leva cerveja, aqui leva carne, vamos lá ver o jogo da Itália, ou qualquer outro jogo. A próxima Copa de 2022, em Qatar, por questão climática, porque faz muito caldo em julho, junho, se vai jogar em dezembro. Então ontem, por exemplo, muito Twitter de torcedores, jornalistas, também amigo meu escreviam: tem um filho de 10 anos, eu não vou poder ver a próxima Copa com ele, e a próxima também não vou poder fazer o churrasco com meu filho adolescente, a iniciação do torcedor, pai e filho, para ver a Copa.